Bora falar sobre pedagogia, que eu sei que é o que vocês gostam aqui no canal. Oi, gente, meu nome é Vitória Ares, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. E assim, eu sei que não adianta, é o assunto que a maioria do pessoal aqui que me segue gosta de ouvir, né? Sobre pedagogia, sobre a USP, então vamos lá para um vídeo só respondendo as questões que vocês deixaram para mim nos meus vídeos sobre a USP. A primeira é da Esther Zanini. Se fosse hoje, faria pedago em outra faculdade? E acho que você falou que teve contato com amigas que cursavam em outras faculdades. Comparando com a grade e experiência delas, você acha que realmente vale a pena fazer USP? Então, já parece que você pergunta aqui, gente, peraí. Ah, tá, se eu faria faculdade hoje em outro lugar. Eu acho que isso depende muito daquilo que você quer com a faculdade, né? Se a sua intenção é fazer mestrado, fazer doutorado, fazer pesquisa, a USP é o lugar certo, né? Ela desenvolve muito essa área de pesquisa, ela incentiva, inclusive, que você faça isso lá dentro. Então, como eu falei, eu já até expliquei isso em outros vídeos, né? Muito questão daquilo que você quer pra você. Qual que é o seu foco em fazer pedagogia, né? Estudar sobre pedagogia, fazer estudos e pesquisas nessa área. Ô, Senhor, eu sou meio aqui beijando. Ou você quer ser professor de sala de aula mesmo, entendeu? Qual que é o seu objetivo? Eu acho que isso é uma pergunta muito pessoal, né? Posso ter até colegas que fazem USP também e vão estar vendo esse vídeo e falar, nossa, nada a ver o que ela falou. Mas assim, pra mim, né, como a pergunta foi direcionada pra mim, pra trabalhar em sala de aula, eu senti que a graduação ficou devendo um pouco, sabe? Eu não acho que ela me preparou, de fato, pro dia a dia de uma sala de aula, né? Eu acho que, assim, questão de conteúdos para trabalhar com as crianças, eu acho que faltou, né? A USP, ela fica mais nessa questão teórica, sobre o ensino, sobre a criança, e essa parte prática, né? Tipo, de atividades, de planejamento, de aula, eu achei, assim, muito superficial, né? Não sei se foi a minha experiência, se foi a minha vivência, mas, assim, eu achei que, né, coisas que em faculdades particulares, né, das minhas amigas, já era totalmente diferente, né? Elas tinham um projeto de aula para entregar, desenvolvimento de atividades, e eu praticamente não tive isso, né? Tanto que quando eu fui enfrentar a sala de aula pela primeira vez, eu tive que ir atrás sozinha. Gente, eu sei que isso também vai de profissão para profissão, né? Toda profissão você tem que se aprofundar, você tem que estudar, mas geralmente a faculdade te dá uma base, né? A minha foi a base teórica sobre estudos comportamentais das crianças, teorias que falam sobre ensino, mas assim, prática de dia a dia eu achei que ficou faltando um pouco. Outra pergunta é Rubens Oliveira. Tenho uma dúvida, como é o TCC na pedagogia? Essa não é uma pergunta assim que eu consigo responder, porque eu não fiz TCC, né? Na USP, pelo menos na pedagogia, o TCC não é obrigatório. Ele é uma disciplina, né? Você tem uma disciplina só para fazer esse trabalho de conclusão de curso, e ela é optativa. Você faz se você quiser, né? Se você tiver a intenção de usar o seu trabalho de conclusão de curso para fazer um mestrado, algo que você já tenha começado na iniciação científica e queira desenvolver mais ao longo do curso, você pode fazer, mas não é obrigado, né? Aí o pessoal pensa, nossa, que incrível, não precisa fazer TCC, você não é obrigado. Mas, gente, a faculdade inteira é praticamente um TCC, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, a USP é trabalho, assim, com muita citação, com muita referência bibliográfica. A gente, assim, é bem puxado nessa parte de escrita. Então, assim, são mini TCCs que a gente vai fazendo durante as matérias, mas, via de regra, não é obrigatório. Mirela Mello. Oi, fazer pedagogia no noturno facilita na hora de encontrar estágios? Olha, fazer no vespertino não facilita, né? Para quem não sabe, a USP, ela tem 2 horários do curso de licenciatura em pedagogia, que é no vespertino, à tarde, e no noturno, né? No vespertino é das 2 às 5 e no noturno é das 7 às 10. E eu acho que no noturno te possibilita, sim, ter mais estágios, né? Conseguir se inscrever para estágios, porque você consegue fazer de manhã ou de tarde, né? E quem estuda à tarde só consegue fazer o estágio de manhã. Então, assim, nessa parte, você estudar à noite facilita para os estágios. Acho que fazer à tarde é o que dificulta mais o estágio, né? Porque a gente não tem só os estágios
remunerados e a gente tem os estágios obrigatórios. Então, se você faz a faculdade à tarde, de manhã você vai ter que fazer os obrigatórios, quando começarem os estágios, né? E aí, que horas você vai fazer o remunerado? Se você faz o obrigatório de manhã, estuda de tarde, e o remunerado você vai fazer que horas, né? Então, eu recomendo o da noite por conta disso. Se você quiser conciliar os dois, se você quiser conciliar trabalho e estágios obrigatórios e faculdade, talvez o noturno seja melhor. Mas nada que impeça. Daí eu, por exemplo, fazia à tarde, consegui fazer os estágios obrigatórios e o remunerado, porque foi no ano de pandemia, né? E no meu trabalho saía assim, 1h30. 1h30 e tinha que estar na USP às 2h. Então era assim, super corrido, mas dava. Se você conseguir pegar uma escola que tem um horário tranquilo, né? Que você entre 6h30 e saia 12h30, por exemplo, não vejo problema de fazer à tarde. Ah, gente, essa daqui é disparada que eu mais recebo. Você acha que estudar na USP abre portas para emprego mais fácil? E aí também depende, né? Eu já respondi isso em algum vídeo meu. Porque assim, isso vai de empresa para empresa, de contratante para contratante, depende, né? Teve uma escola que eu trabalhei que eles não se importavam com isso. Tinham pessoas de todas as faculdades, tanto EAD como semipresencial quanto presencial. Eles não tinham problema em relação a isso, né? Inclusive, pessoas que eram de outras faculdades foram efetivadas e pessoas que eram da USP não foram. Então, assim, isso depende muito. Mas, assim, na minha experiência, eu já vivi situações de processos seletivos que, sim, eu senti que foi um diferencial, né? A pessoa parece que olha assim, nossa, inteligente, né? Conseguiu passar na USP, né? Eu acho que a frase certa seria, nossa, esforçada, acabou a USP, né? Porque o problema não é entrar, o problema é você se formar. Então, assim, tem para empregos que sim, empresas que vão achar um diferencial e outras que não. Na minha experiência, em algumas vezes eu acredito que sim, contou como um diferencial sim, mas nem sempre, né? Você contrataria alguém pela pessoa falar que é da USP? Né? Minha prima trabalhou numa escola, estudou numa escola, né? E a diretora falava, não me importa se o aluno é bom ou ruim, se veio da USP, eu contrato. Então, assim, né? A outra é se eu entrei na USP pelo SISU ou pela FUVEST e se a USP aceita o SISU. Sim, a USP aceita o SISU, né? Você faz o Enem, se inscreve no site do SISU, que é o Sistema Unificado. Gente, não lembro o nome. Mas você se inscreve pelo SISU. E aí vai ter uma classificação. Se você estiver dentro da pontuação atingida, você consegue entrar na USP pelo SISU sem precisar fazer a FUVEST, que é mais cara, né? Na época que eu fiz o Enem, eu acho que era R$40, R$35, e a FUVEST estava 150. Mas eu passei pela FUVEST na segunda chamada. Passei na segunda chamada pro noturno, e aí eu queria pro vespertino, esperei a lista rodar e entrei na terceira. Então, assim, tem oportunidade. Alexandre Melo, tem muitas perguntas aqui, né? Os alunos são legais ou são muito chatos? Depende da turma que você pegar, né? Tem pessoas legais e pessoas chatas, como em qualquer lugar. Quem faz pedagogia na USP é pobre? Eu não sei, eu sou, né? Mas tem pessoas de todas as classes sociais. Tem muitas pessoas normais, tipo eu, e pessoas que vieram de escola particular, que têm uma condição melhor, mas eu acho que a pedagogia ela é um curso mais democrático, assim, tem pessoas de classes sociais distintas, pelo menos na minha sala tinha. Conhece algum homem que tenha feito pedago ou sabe dizer se tem algum preconceito quanto ao homem na pedagogia? Gente, esse é um vídeo que, assim, eu tô devendo horrores, né? Eu já até combinei com um amigo meu de gravar no ano passado, mas aí por conta de horário a gente acabou não conseguindo. Então eu acho que seria o ideal eu trazer ele, né? Um rapaz, um homem, para poder falar sobre a experiência dele no curso. Mas assim, pelo que a gente conversou, ele disse que nunca sentiu, assim, preconceito em relação a isso.
e que, pelo menos assim, na minha visão, eles ficavam tranquilos na sala, conseguiam estágios, mas geralmente em educação infantil tinha escola que ficava mais assim, com o pé atrás, né? E na sala tinham poucos meninos, né, que entraram comigo, eu acho que tinham 4, 5 meninos, e aí depois em outras matérias que eram com outras, com alunos que já tinham feito outras licenciaturas, né? Por exemplo, pessoal de letras, de história, que estava fazendo pedagogia para poder trabalhar como coordenador, diretor, orientador educacional. Então, tinha bastante menino, sim. Gente, é tanta pergunta aqui nos vídeos que eu tô caçando. Tô indo nos vídeos e vendo as perguntas que vocês mais fizeram. Me perguntaram aqui também como é a vida depois de formada. Então, gente, a vida depois de formada é caótica, complicada, cheia de dúvidas, angústias existenciais. Você procurar trabalho, né? Eu acho que assim, dependendo da época que você se forma, por exemplo, eu me formei em abril, né, por conta da pandemia. E como você monta a sua grade horária, tem muitas pessoas que conseguem tanto adiantar quanto atrasar o curso, né, na USP. Então, várias pessoas acabam se formando no meio do ano. Então, assim, às vezes você se formar no meio do ano, é difícil para você conseguir trabalho, né, porque o ano letivo já começou. No meu caso, eu me formei em abril, então, assim, a escola já tava, né, engatilhada. E aí eu teria que esperar no meio do ano para conseguir mandar currículo, que geralmente tem as férias, então alguns funcionários são demitidos, né, infelizmente, ou tiram licença. Então, assim, no meio do ano é um pouco mais complicado, mas no final do ano, tipo, você se formou, você já começa a fazer currículos, mandar currículos, fazer entrevistas, né? E aí, quando você começa a trabalhar de fato como professora, você vê que aquilo da faculdade foi, assim, um pouco superficial, né? Você tem que continuar estudando, tem que continuar lendo sobre o assunto, é importante você estar em contato com pessoas que ainda estudam, ter essa troca no trabalho, né? Porque é outro mundo, né? A sala de aula no dia a dia, a teoria é maravilhosa, isso é uma coisa que todo mundo fala, mas no dia a dia, na aplicação, ela é bem, assim, complicada. Eu acho que a teoria, ela serve pra gente como uma base, né? Tipo, uma fonte onde a gente bebe o conteúdo e consegue adaptar ela para nossa realidade como professor, né? Dentro da sala de aula, dentro da realidade da nossa sala de aula, no contexto da nossa escola, no contexto dos nossos alunos. Basicamente, é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo respondendo as perguntinhas que eu mais recebi nos primeiros vídeos falando sobre a USP. Se você tem alguma pergunta que eu não respondi, quer tirar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Se tem algum assunto sobre a USP que você quer saber também, pode deixar, né? Que o que eu consegui responder, o que eu consegui de informação, eu passo pra vocês. Porque... Ô, senhor, tá do gás. Porque eu já tô formada, né? Então, assim, eu não frequento mais a USP, mas tenho colegas que estão lá, então a gente pode fazer essa troca, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.